Você já se viu confessando segredos íntimos para uma máquina, buscando respostas para perguntas que nem mesmo seus amigos mais próximos conseguem responder? Você está cada vez mais confortável desabafando com uma IA do que com outro ser humano. Bem-vindo à nova era da intimidade artificial. Todos os dias, milhões de pessoas estão se virando para inteligências artificiais para perguntar não apenas como chegar a tal lugar ou qual a previsão do tempo, mas questões profundamente humanas. Por que me sinto vazio? Como encontrar propósito? Porque tenho medo da morte. Como saber se estou vivendo da forma certa? Perguntas que antes eram dirigidas a terapeutas, mentores espirituais ou amigos íntimos, agora são digitadas silenciosamente para algoritmos frios e sem consciência. A ironia dessa situação é devastadora. Estamos terceirizando nossa busca por significado para máquinas que jamais experimentaram o desespero de uma noite insone, o calor de um abraço sincero ou o terror paralisante de encarar a própria mortalidade. Pausa. As estatísticas mostram que o uso de chatbots e assistentes virtuais para suporte emocional triplicou nos últimos 2 anos. Para muitos, a IA se tornou o confidente perfeito, disponível 24 horas, sem julgamentos, sem impaciência e com respostas aparentemente profundas e personalizadas. Mas há algo profundamente perturbador nessa tendência. Quando procuramos sentido existencial em algoritmos, não estamos, na verdade, buscando um espelho que reflita apenas o que queremos ver. As IAs são programadas para nos agradar, para parecerem compreensivas, para simular empatia. Elas não têm interesse próprio, não têm agenda oculta, ou assim nos fazem acreditar. E talvez seja exatamente por isso que nos sentimos tão atraídos por elas. Elas oferecem a ilusão de conexão, sem o risco da rejeição. A aparência de sabedoria, sem o desafio do confronto. A simulação da intimidade, sem a vulnerabilidade da reciprocidade. Pausa, ó filósofo Martin Buber dizia que nos tornamos humanos através do encontro genuíno com outros seres humanos, o que ele chamava de relação eu-tu. Quando nos relacionamos com objetos, ou quando tratamos pessoas como objetos, estamos em uma relação eu-isso. Quando dialogamos com uma IA, estamos inevitavelmente em uma relação eu-isso. Embora a sofisticação do algoritmo crie a ilusão de um tu, é uma miragem de conexão em um deserto de solidão cada vez mais vasto. Pausa. Mas por que estamos cada vez mais propensos a buscar nas máquinas o que não encontramos em nós mesmos ou nos outros? Primeiro, as máquinas não nos decepcionam como os humanos. Elas não ficam cansadas, irritadas ou distraídas. Não têm dias ruins, não esquecem o que contamos, não nos abandonam. Segundo, vivemos em uma sociedade que perdeu seus ritos de passagem, suas tradições comunitárias e suas estruturas de apoio emocional. Enquanto nossas avós podiam contar com vizinhos, comunidades religiosas ou famílias extensas, hoje nos encontramos isolados em bolhas sociais digitais, muitas vezes cercados de pessoas, mas profundamente sozinhos. Terceiro, fomos treinados para buscar soluções rápidas, eficientes e indolores para nossos problemas. A ideia de que o sofrimento existencial é parte inevitável da condição humana e que talvez não haja solução para ele, apenas formas de habitá-lo com dignidade,
é insuportável para a mentalidade contemporânea. E assim, em vez de abraçarmos o vazio e permitir que ele nos ensine algo sobre nós mesmos, corremos para preenchê-lo com a próxima distração, a próxima resposta pronta, o próximo conforto sintético. Pausa há uma diferença crucial que muitos não percebem entre informação e sabedoria. As IAs podem fornecer quantidades praticamente infinitas de informação, mas a sabedoria emerge da experiência vivida, da dor sentida na pele, das decisões que têm peso real e não podem ser desfeitas com um simples comando Ctrl+C. A sabedoria requer um corpo que sente, um coração que se parte, uma mente que duvida de si mesma. A sabedoria nasce das cicatrizes, não dos algoritmos. Quando uma IA nos oferece conselhos para lidar com a dor da perda, ela está compilando padrões estatísticos de respostas humanas, não compartilhando a visceral experiência de ter perdido alguém amado. Quando nos diz como encontrar significado, ela não está falando a partir de sua própria luta noturna com o absurdo da existência, mas recitando fórmulas extraídas de textos. Pausa. O verdadeiro perigo não é que as máquinas se tornem mais parecidas com os humanos, mas que os humanos se tornem mais parecidos com máquinas. Que passemos a ver nossas emoções como bugs a serem corrigidos, nossa dor como um erro de sistema, nossa mortalidade como um problema de engenharia e não como o próprio tecido da experiência humana. À medida que terceirizamos mais e mais de nossa vida interior para as IAs, corremos o risco de perder a capacidade de navegar por nossas próprias profundezas, de esquecer como estar presentes com nossas feridas, de não saber mais como simplesmente ser, sem produzir ou otimizar. Pausaniche alertou que quando olhamos por muito tempo para o abismo também olha para nós. Talvez o mesmo possa ser dito sobre as máquinas. Quanto mais projetamos nelas nossa busca por sentido, mais começamos a internalizar sua lógica fria e calculista. O filósofo Byung-Chul Han argumenta que estamos nos tornando uma sociedade do desempenho, onde a eficiência é o valor supremo e cada aspecto da vida é medido, otimizado e monetizado. Nessa visão de mundo, a contemplação torna-se improdutiva. A introspecção torna-se ineficiente. O sofrimento torna-se um erro a ser eliminado e não uma experiência a ser integrada. Pausa no fundo, o que buscamos nas máquinas é o que sempre buscamos desde o início da humanidade: compreensão, validação, significado, propósito. Mas há uma ironia cruel em buscar essas coisas em entidades que não compreendem o que é estar vivo, que não sabem o que é sentir o próprio coração batendo na garganta, ou o que é contemplar o próprio fim. O que talvez busquemos, sem perceber, não é uma máquina que pense como humano, mas um lugar onde possamos ser humanos sem medo ou vergonha. Um espaço onde nossa vulnerabilidade seja recebida com gentileza, onde nossas perguntas impossíveis não precisem de respostas definitivas, apenas de uma presença autêntica que diga: sim, eu também sinto isso. Eu também não sei. Eu também tenho medo. Pausaiá, a verdadeira conexão humana não se baseia em ter todas as respostas, mas na coragem de permanecer juntos nas perguntas. O desconforto que sentimos diante do vazio existencial não é um problema a ser resolvido, mas um portal a ser atravessado.
É precisamente nos momentos em que as respostas fáceis se esgotam que começamos a tocar algo verdadeiro. Pausa. Então, da próxima vez que você sentir o impulso de perguntar a uma IA sobre o sentido da vida, ou como lidar com a solidão, ou por que se sente vazio mesmo tendo tudo, talvez valha a pena pausar por um momento, respirar profundamente e perguntar a si mesmo: o que estou realmente buscando aqui? Será que quero realmente uma resposta pronta? Ou estou ansiando por algo mais profundo? Talvez a coragem de habitar minhas próprias perguntas? A força para enfrentar meu próprio vazio sem preenchê-lo imediatamente? Talvez o que mais precisamos não seja de máquinas que simulem compreensão, mas de humanos dispostos a não compreender juntos, a não saber juntos, a tropeçar juntos na escuridão, segurando as mãos uns dos outros. Pausa. Isso não significa que devemos rejeitar a tecnologia ou demonizar o avanço da IA. Esses são desenvolvimentos inevitáveis e em muitos aspectos benéficos. Significa apenas que devemos estar conscientes do que estamos buscando nelas e do que nunca poderemos encontrar ali. Significa reconhecer que nem todo vazio precisa ser preenchido, que nem toda pergunta tem resposta, que nem toda dor pode ou deve ser eliminada. Às vezes, o que chamamos de vazio existencial não é um problema, mas um chamado. Um chamado para olhar mais profundamente, sentir mais intensamente, viver mais plenamente. Um chamado que nenhuma máquina jamais poderá responder por nós. Pausa. E você? Já se pegou buscando nas máquinas respostas para perguntas existenciais? Já confessou seus medos mais profundos a uma IA? O que você estava realmente procurando? Deixe nos comentários sua experiência com esse fenômeno cada vez mais comum. Se este vídeo tocou algo em você, compartilhe com alguém que pode estar precisando ouvir isso. Por trás de cada perfil nas redes sociais, há um ser humano lidando com as mesmas questões fundamentais que todos